Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Eu venho aqui em nome do ministério da nossa igreja lembrar a você que o mês de maio é o mês da família, é o mês que nós clamamos ao Senhor por nossas famílias, que intercedemos uns pelos outros para que a nossa casa seja repleta do poder do Senhor, da presença do Espírito Santo. Por isso eu gostaria de rapidamente compartilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 61, que traz o seguinte: Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Esse texto vem logo após do momento em que Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Pedro, antes ainda de negar a Jesus, foi advertido pelo seu mestre de que ele o negaria por 3 vezes antes que o galo cante. Então, creio eu que esse tenha sido o momento de mais tristeza na história de Pedro, o momento de mais angústia na sua vida. É justamente o momento que, após negar Jesus, o Senhor olha para ele, Jesus olha para Pedro, e Pedro então cai em si, Pedro vem às lágrimas e se afasta daquele local em que o Senhor estava, e passa então a pensar em toda a sua história com o seu mestre, passa a pensar em tudo que ele aprendeu com Jesus, e talvez como eu e você, Pedro tenha pensado que aquele olhar era o olhar de cancelamento de relação com Jesus. Era um olhar em que Jesus estava dizendo para Pedro que a partir de agora Jesus não contava mais com Pedro. Pedro talvez estivesse pensando que aquele olhar marcaria a separação, a desistência, a decepção. Mas o Evangelho de João, no capítulo 21, dos versículos 15 a 17, prova justamente o contrário disto, mostra que Jesus não havia desistido de Pedro. Na verdade, esse olhar marcou a vida de Pedro, transformou a vida daquele homem, de modo que a partir dali ele chora, mas volta a um novo homem. E Jesus então se dirige a Pedro, conforme narra o capítulo 21 do Evangelho de João, dizendo para Pedro, dialogando com Pedro, perguntando a Pedro também por 3 vezes se Pedro o amava. Pedro então, desta vez, não desperdiça a oportunidade de afirmar, olhando nos olhos do seu mestre, que ele o amava. E Jesus então, afirmando que ele confiava em Pedro, afirmando que Pedro então poderia ser importante no ministério dele, que Pedro continuava sendo valioso para ele, Jesus fala para Pedro que ele podia tomar conta das suas ovelhas. Isso mostra para mim, mostra para você que Jesus não desiste de nós, que Jesus olha para a gente nos momentos em que nós cometemos falhas, em que nós pecamos, mas o olhar de Jesus para nós nesse momento não é um olhar de acusação, é um olhar de: eu conheço suas fragilidades, eu não desisto de você, eu vou te dar uma nova chance, eu vou caminhar com você, eu vou em busca de você, eu vou conversar com você, eu quero ouvir de você que você me ama, e eu vou dizer para você que você pode tomar conta das minhas ovelhas, eu vou dizer para você que você ainda é importante para mim, que daqui para frente seu ministério não será mais marcado por traições, que a sua vida não mais será pautada em omissões, mas que você será um grande homem, uma grande mulher no meu ministério. Então eu digo para você, meu amado, minha amada, Jesus está olhando para a sua família, nesse momento em que vivemos sem qualquer precedente na nossa história, em que a pandemia nos assola, em que o futuro traz posicionamentos, números e perspectivas que não são nada boas,
mas o Senhor tem olhado para você e tem garantido um recomeço, tem olhado para você e dito que a sua família o levou, fez com que ele fosse à cruz, tamanha a importância que ela tem para ele. E ele então morre por você, Jesus ressuscitou para te trazer vida, vida em abundância, porque você é importante para ele. Então não fuja do olhar de Jesus, olhe para Jesus nesse momento, olhe para Jesus em todos os momentos, ainda que a dificuldade que marque a sua família seja de longa data, tenha iniciado antes de qualquer coisa que estejamos vivendo atualmente, mas saiba que Jesus nunca deixou de olhar para você com um olhar de cuidado, com um olhar de amor, de zelo, te dando a oportunidade de recomeçar, porque você e a sua família são importantes para Ele, porque Ele te ama e Ele fala com você que você pode recomeçar, que você deve continuar, que Ele tem cuidado de você. Eu desejo a você que seja abençoado, que a sua família seja abençoada e que juntos possamos servir ao Senhor. Deus abençoe.